Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Aqui nós estamos na parte do capítulo que se refere às instruções dos Espíritos, e essa é uma mensagem assinada por Erasto, pelo Espírito Erasto, em Paris, em 1862, onde ele diz: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Então vejam, pessoal, que ao longo de todo esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os tópicos vinham nos fazendo considerações que nos ajudavam a desenvolver critérios de identificação dos falsos profetas, ou seja, daqueles que se dizem enviados divinos, mas que na verdade ainda guardam em seu mundo interior, ainda carregam em seu mundo interior uma série de marcas mentais que, se olhadas com cuidado, vão mostrar que eles ainda não gozam desse status de profeta, ou seja, desse status de mestre espiritual, né? A gente vai perceber em muitos seres que muitas vezes se anunciam como verdadeiros messias, né? Como verdadeiros enviados, nós vamos perceber nesses seres ainda marcas fortes de egoísmo, marcas fortes de avareza, de ganância, de apego, né? E uma série de outras características que claramente demonstram que eles não são aquilo que apregoam ser, né? São pseudo-sábios, pseudo-profetas. Mas aqui não. Aqui nesse item 9, Erasto está nos apontando quais são as características do verdadeiro profeta, daquele que realmente veio ao mundo e encarnou no mundo por compaixão e não por necessidade kármica. Ou seja, daquele ser que renunciou às esferas de luz onde habitava para vir passar aqui conosco alguns anos, algumas décadas, ensinando aos homens o caminho da verdade e da vida que leva à libertação do sofrimento. E nesse primeiro parágrafo, Erasto introduz a questão, né? E termina o parágrafo dizendo que vai agora, no segundo parágrafo, nos dizer quais são os sinais, quais são as marcas que caracterizam um verdadeiro profeta. E percebam que ele vai iniciar essa exposição fazendo a comparação com um general de exército, né? Dizendo assim: somente a um hábil general capaz de dirigi-lo se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de cumpri-las, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Aqui, pessoal, quando ele fala sobre essa questão de que uma missão divina é um fardo que só os espíritos verdadeiramente fortes, só os espíritos que já detêm uma grande força interior é que podem carregá-los, a gente lembra de Jesus, né? Quem é que conseguiria cumprir uma missão como aquela que Jesus cumpriu e que o levou ao sofrimento acerbo da crucificação? Só um espírito realmente que esteja totalmente purificado, totalmente desapegado, inclusive da vida material, porque Jesus não titubeou diante da ameaça de perder a sua vida física.
desde que isso contribuísse para que ele completasse a sua missão e nos legasse o ensinamento que queria nos legar. Então ele não titubeou nem sequer diante da ameaça da morte, da ameaça da perda de sua vida física. Então é isso que Erasto está nos dizendo aqui, né? Os missionários divinos, né? Ou seja, os seres que vêm ao mundo por compaixão para nos instruir, eles precisam estar prontos para carregar esse fardo. Por quê? Porque vão encarnar no meio de uma humanidade ignorante que não vai compreendê-los e que, portanto, vai atacá-los, vai criticá-los, né? E vai fazê-los, vai ofendê-los, né? Como aconteceu com Jesus, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Um enviado divino, ele é um ser dotado de uma grande força interior e também aliás, melhor dizendo, é dotado de uma grande força interior que deriva justamente das suas qualidades espirituais, do seu desapego, do seu desinteresse, da sua abnegação, da sua generosidade e etc. Né? E aí Erasto segue dizendo: em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então aqui, Erasto nos apresenta um argumento lógico para o porquê de um enviado divino ter de ser um espírito superior em moralidade e em inteligência. Por quê? Quem vai ensinar alguma coisa a alguém tem que saber mais do que esse alguém. Então vejam, o grande problema da humanidade hoje é o egoísmo. Ora, um espírito que encarne no mundo para nos ajudar a superar o egoísmo tem de ser um espírito que já superou o egoísmo e que, portanto, já conhece o caminho de superação do egoísmo. Portanto, todo aquele que se disser um enviado divino e apresentar características fortemente egocêntricas, fortemente egoístas, nós já podemos descartá-lo como falso profeta, como alguém que diz ser algo que de fato não é, porque não apresenta as qualidades básicas de um verdadeiro missionário. E aí Erasto segue dizendo: isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sobre cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Né? Ou seja, um histrião é um simulador, né? É uma pessoa que finge ser algo que não é. E estofo diz respeito ao valor pessoal de cada ser, né? Então, histrião de baixo estofo, né, quer dizer alguém que está fingindo ser algo que não é, porque não tem o valor pessoal, o valor espiritual que diz ter. Né? Então, nesse final de parágrafo, Erasto está falando dos falsos profetas, mas no início do parágrafo, ele fala do verdadeiro missionário. Ele fala daquele ser que, pela sua superioridade, demonstra ser realmente portador de uma missão divina. E ele vai dizer mais na frente, nós vamos ver, ele vai dizer que essa superioridade não é anunciada pelo missionário que é portador das virtudes. Simplesmente o seu próprio comportamento emana um magnetismo superior que as pessoas captam, identificam e são essas pessoas que o classificam como um enviado, como um mestre, como um Messias. Ele não se autoproclama Messias, né? Ele não se autoproclama mestre. Né? São as pessoas que identificam sua superioridade
e que identificam, sobretudo, o poder moralizador do seu exemplo. Acima de tudo isso, o poder moralizador do exemplo é o que caracteriza um verdadeiro mestre. E é por isso que Erasto vai seguir falando o seguinte: outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro, ou seja, o verdadeiro profeta, é humilde e modesto. O segundo, ou seja, o falso profeta, é orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Né? Então aqui fica muito claro que uma característica básica do verdadeiro profeta é a humildade. Ou seja, o verdadeiro profeta não faz propaganda de si mesmo. Ele não se anuncia como profeta. Ele vai sendo percebido pelas pessoas que o cercam como um ser que manifesta qualidades incomuns, qualidades extraordinárias, qualidades que a gente não vê em todas as pessoas. Então são as próprias pessoas que convivem com o ser superior que identificam a sua superioridade. Por quê? Porque devido à humildade que caracteriza os espíritos mais elevados, eles não fazem alarde de suas qualidades. Muito pelo contrário, eles são simples, eles são modestos. E é essa simplicidade e essa modéstia que vai fazer parte das características que o qualificam a ser chamado de mestre, de professor espiritual. E aí Erasto segue dizendo: alguns desses impostores têm havido, ou seja, falsos profetas, têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade é encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Aqui Erasto, inclusive, está chamando a nossa atenção para a responsabilidade que nós temos em não dar guarida, em não dar palanque para falsos cristos e falsos profetas. Porque esses seres só conseguem causar mais confusão porque há pessoas que os ouvem e acreditam neles. Há pessoas que não usam a razão, não usam o raciocínio, não usam a lucidez e a clareza para verificar se eles têm as qualidades que anunciam ter. E ao fazer isso, o que acontece? Às vezes multidões se associam em torno desses seres e isso muitas vezes causa grandes malefícios para a humanidade, causa grandes malefícios não só individuais, mas também coletivos. Então nós temos uma responsabilidade também de não nos deixarmos enganar. E é por isso que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, para nos dotar de critérios que nos permitam distinguir os verdadeiros missionários dos falsos profetas. E aí Erasto segue dizendo: entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Então aqui Erasto está colocando uma coisa que é uma obviedade, uma coisa óbvia, Se Cristo voltasse para a Terra, se Jesus voltasse à Terra hoje, ele voltaria com as mesmas qualidades e os mesmos poderes que demonstrou há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina que o espírito não retroage, que o ser não retroage. E uma vez atingida a iluminação, ele para sempre manterá o estado de ser iluminado. Então é impressionante como já tivemos comunidades que acreditaram em seres que disseram ser o próprio Jesus reencarnado e que não manifestavam sequer
qualidades que nos permitissem qualificá-los como homens de bem, né? Como bons homens ou boas mulheres, né? É incrível como as pessoas, né, como ainda há uma grande parcela da humanidade que tem uma fé ingênua, né? Uma necessidade de crer em qualquer um que se apresente, no primeiro que se apresente. Eu acredito que provavelmente por uma carência, né? Por uma falta de uma orientação espiritual que lhes permita sentir mais segurança, né? Sentirem-se mais clarificados mesmo em relação ao que devem fazer de suas vidas, né? Parece que há muita carência, e de fato há, né? No mundo atual, muita carência de ensinamentos espirituais genuínos. Aliás, não é que haja carência, né? Existe a disponibilidade de muitos ensinamentos espirituais, né? Não só o Evangelho, né? Não só a Bíblia, mas nós já temos hoje ensinamentos budistas, nós temos muita coisa vinda do Oriente, mas existem também muitas distorções. E aí o grande problema é a ausência, né, que a grande parte da humanidade sente, de oportunidade de aprendizado para desenvolver o discernimento, para separar o joio do trigo, para separar o que são ensinamentos espirituais legítimos e genuínos das verdadeiras farsas, né, que muitos seres, muitas vezes hábeis e inteligentes, promovem para explorar a fé ingênua do povo, né? Então ainda há esse problema, ainda muito forte, né, convivendo conosco nesse nosso mundo contemporâneo. E Erasto segue dizendo: ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa é a questão. Observai-os, prescrutai-lhes as ideias e os atos e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade. E sobram as que o Cristo não tinham, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Então, hoje, apesar de nós vivermos numa sociedade que se diz racionalista, que se diz racional, ainda há muita credulidade, ainda há muita ingenuidade, ainda há muita ignorância espiritual. E é isso que leva as pessoas a acreditarem nesses pseudocristos, nesses pseudo-sábios, em quem, como diz Erasto aqui muito apropriadamente na mensagem, sobram cupidez e orgulho, sobram ganância e egoísmo, né? Ainda há muitas pessoas acreditando em seres assim, que não conseguem ter uma habilidade discriminativa que lhes permita perceber que estão sendo enganados. Então, nós que temos esse privilégio de ter o contato com a doutrina espírita, temos uma grande responsabilidade em disseminar do melhor modo possível e o máximo possível esses critérios e esses ensinamentos para que as pessoas não sejam mais enganadas, porque não é só o problema de serem enganadas e muitas vezes espoliadas materialmente, mas é o fato de que, ao acreditarem em ensinamentos que não têm uma chancela verdadeiramente espiritual, eles se atrasam em sua própria caminhada em direção à iluminação. E esse é a maior perda que eles enfrentam. Então, a prática da caridade que nos recomenda o Evangelho, ela inclui também a gente auxiliar as pessoas a se libertarem dessa credulidade ingênua, né? A saberem reconhecer o verdadeiro, a terem meios, né, para reconhecer o verdadeiro mestre, para reconhecer o verdadeiro ensinamento. E aí Erasto conclui a lição dizendo: desconfiai, pois, dos falsos profetas, maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus.
Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Então, na conclusão aqui do ensinamento, Erasto nos chama a atenção para o fato de, devido ao planeta estar agora passando por um processo de transição, mudando de planeta de expiações e provas, né, para planeta de regeneração, as coisas estão muito aceleradas, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade que a nossa mente tem dificuldade de acompanhar. A gente é bombardeado por uma enormidade de informações, a boa parte dessas informações são de baixa qualidade e a gente fica se sentindo muitas vezes perdido em meio a tanta informação e a tão pouca formação interior. Então, nós precisamos, como espíritas, né, como praticantes da terceira revelação, que é o Espiritismo, nós precisamos estar muito atentos, porque dentro da própria doutrina surgem muitos impostores, surgem muitos maus médiuns ou até falsos médiuns que dizem receber entidades de alto nível espiritual, quando na verdade estão se relacionando com o mundo espiritual inferior, e esses médiuns prejudicam não só as pessoas que confiam neles, que creem neles, mas prejudicam também a própria doutrina espírita, porque muitas vezes desacreditam a doutrina com essa prática nefasta que fazem, né? Ou se fingindo ser médiuns, ou em sendo médiuns usando mal a sua faculdade. Né? Nós, como espíritas, temos assim, uma responsabilidade muito grande também em combater essas falsidades, como Jesus, em sua época, combatia a atitude dos fariseus. Ou seja, não é combater as pessoas, não é combater os seres, mas sim as atitudes negativas que geram malefícios para eles e para a comunidade com as quais eles convivem. Né? Estamos vivendo uma época de transição que é muito desafiadora. Ela nos desafia a mantermos serenidade e lucidez o tempo todo, porque um minuto de obscurecimento pode nos levar à prática de ações não virtuosas que podem gerar karmas extremamente problemáticos, karmas negativos extremamente problemáticos e que às vezes durarão vidas para serem purificados. Então, a mensagem de hoje, eu creio, ela nos convida a trabalharmos ainda mais intensamente pela purificação de nosso coração, que era o tema da mensagem de hoje, coração puro, de modo a cada vez mais conseguirmos enxergar no mundo a onipresença divina, essa onipresença que busca conduzir tudo e todos a um estado de felicidade imperturbável, a um estado de luminosidade plena, a um estado de perfeição insuperável.